Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Marcelo Gantes, bem-vindo ao canal Biosfera. E a aula de hoje é sobre células, células eucariontes e procariontes. O pessoal, quando estuda biologia, é meio fascinado, meio neurótico por essa questão de célula, porque a célula é a base de tudo que a gente estuda na biologia. Tudo o que a gente conhece vem como base a célula. A célula é a menor unidade viva que a gente tem. Todos os seres vivos, eles possuem célula. Tá? A gente vai falar isso mais adiante. Mas isso é extremamente importante, por isso que essas aulas de célula, toda vez que se fala em biologia, se lembra de célula, aquele nomezinho, aquele monte de estrutura. Por quê? Porque toda a base da biologia, ela deriva das reações que acontecem nas células, de todas as interações entre as células. Então a célula é extremamente importante. Ela classifica a gente diferencia os grupos dos seres vivos pelos tipos de células que nós temos. Então a gente vai ver mais ou menos como é que surgiu essa história de célula, tá? E por que ela é tão importante, as diferenças nos tipos de célula que nós temos, ok? O primeiro cara a poder observar, a ver aqui uma célula propriamente dito, né? Ou a ver organismos microscópicos, não necessariamente uma célula, mas organismos microscópicos, foi o nosso amigo aqui, o Leeuwenhoek. Tá? É um nome meio estranho lá, o nosso amigo holandês. Foi o primeiro cara. Tá? Ele não é o inventor do microscópio, mas ele foi um dos primeiros que usou esse microscópio para poder olhar organismos. Então ele é o primeiro a olhar organismos lá microscópios. Então ele dizia, olha só, existe uma forma de vida bastante microscópica, bastante pequena lá. Então o Leeuwenhoek aqui é um dos precursores nesse estudo desse mundo microscópio, da microscopia. Ok? Depois dele veio veio esse outro holandês aqui, que ele melhorou o microscópio do Leeuwenhoek. Esse aqui é o Robert Hooke, tá? E o Robert Hooke, ele melhorou aquela estrutura, construiu, olha só, bem primitivo para os microscópios que nós temos hoje. Então ele construiu toda essa tecnologia aqui, e uma das primeiras coisas que ele observou lá, uma das observações que ele fez, que ele anotou, foi de uma casca de uma árvore. Ele olhou essa casca de árvore no microscópio e viu que tinha um monte desses espaços vazios aqui. Então o Hooke pegou e falou, então tem espaço vazio aqui, mas tinha alguma coisa ali ocupada. Será que tinha? Ou a gente é formado desses espaços vazios? E esses espaços aqui que ele deu o nome de célula. Então ele que batizou toda essa teoria celular que nós temos, tudo isso. Com o avanço dos estudos, com o avanço da tecnologia, o pessoal começou a analisar que todos os seres vivos que eles estudavam eram compostos de células. Tá? Olha só o próximo slide. Todos os seres vivos que eles estudavam eram compostos de células. Então, todo o ser vivo ele tem que ter pelo menos uma célula. Essa é a teoria celular. Todos os seres vivos possuem pelo menos uma célula, são compostos de célula, tá? E toda célula ela só se origina de outra célula pré-existente. Então a teoria celular ela trata principalmente disso, de como a gente classifica os seres vivos. Então, para usar um tema aqui que está na moda no momento, o corona. Tá? É um vírus. Vírus não é considerado ser vivo porque ele não faz parte da teoria celular. Ele é um organismo acelular. Ele não tem célula. Ele, inclusive, usa todo o maquinário da célula que ele infecta para poder se reproduzir. Então, ele é um parasita celular, ele é um pirata celular. Ele entra na célula, saqueia, faz com que ela cumpra suas exigências, produza novos vírus e depois espalha por aí. Então, o vírus é um pirata celular, não é um ser vivo porque não entra na teoria celular. Os organismos, como a gente estava falando, eles podem ter uma única célula, são organismos unicelulares, que nem o nosso amigo Paramécio aqui, bonitinho ele, e os outros que estão mais ao fundo aqui nadando. Tá? Essa é uma coisa muito incrível de olhar, uma gota de água e a gente conseguir ver a quantidade de seres vivos que podem estar presentes naquela gota d'água. É bem bonito de ver mesmo. Então, nosso amigo Paramécio aqui, organismo unicelular. Tudo o que a gente consegue fazer, perceber o meio, se locomover, ele consegue fazer com uma única célula. Olha que incrível. Ou ser multicelular, que nem o nosso amigo fungos aqui. Tá? O nosso cogumelo, tá? Os fungos são organismos iguais a gente, são organismos
Pluricelulares são formados por milhares de células, são bem mais de uma célula. Existem fungos unicelulares? Existem, são extremamente importantes, tá? Para a gente produzir pão, por exemplo, vinho, cerveja, todos esses organismos, tá? Que são fermentadores lá que a gente usa os fungos para fermentar, são organismos unicelulares, ok? Mas então o organismo unicelular, uma célula, organismo pluricelular, mais de uma célula, várias células, tá? E as células, elas são divididas basicamente em dois grupos, tá? São as células eucariontes e as células procariontes. A gente vai ver com calma a diferença dessas duas células. Mas eu vou sair da frente aqui para tu poder dar uma olhadinha com calma aqui, com cuidado, tá? Dá para ver, só olhando assim, que tem uma diferença bastante grande nesses dois grupos de células. A gente pode ver que a célula eucarionte, ela tem muitas estruturas aqui dentro, a gente pode ver, tem vários números aqui, né? Então são muitas estruturas internas, enquanto a célula eucarionte tem poucas estruturas internas. E isso é uma característica bastante marcante desses dois tipos de célula. Tranquilo? Bom, mas vamos lá, vamos para a nossa lista de características, tá? Célula eucarionte é uma célula mais complexa e a célula procarionte é uma célula mais simples. Isso a gente conseguiu já ver no desenho anterior pelo número de características, pelo número de estruturas que tem dentro das células. Elas têm muitas estruturas membranosas dentro dela, que a gente chama de organelas celulares. Enquanto a célula procarionte ela é extremamente simples, ela não conta com organelas celulares. Ela conta somente com uma única organela não membranosa, que é o ribossomo. Vou voltar ali na outra imagem para a gente poder ver melhor com mais detalhes. Aqui, ó, ribossomos, tá? Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, as células procariontes, elas sintetizam proteínas, assim como as células eucariontes. Estão vendo esses pontinhos aqui, ó? Isso aqui são os ribossomos. Então, células eucariontes têm ribossomo, mas que é uma organela não membranosa, mas também possui inúmeras outras organelas membranosas, enquanto a célula procarionte só possui ribossomo, não possui nenhuma outra organela, tá? Só possui essa única organela não membranosa. Guarda isso aí que isso é importante, tá? As organelas membranosas que acabamos de falar. E outra coisa muito interessante, membrana nuclear. As células eucariontes possuem uma membrana nuclear. Tá aqui, ó, o núcleozinho dela bonitinho, olha aqui, ó, o núcleo dela protegido, material genético protegido no núcleo, tá? Tá protegido ali dentro dessa membrana nuclear, que a gente recebe o nome de carioteca. Enquanto a célula procarionte, o material genético é disperso no citoplasma, não tem proteção. É um único cromossomo solto naquele citoplasma, solto ali, ok? Então, esse é o material genético sem proteção da membrana nuclear e o material genético com proteção da membrana nuclear. Feito? Vamos embora. Quem possui célula eucarionte? Aí vem uma coisa muito legal. Protistas, fungos, vegetais e animais. Para se lembrar de célula eucarionte, eu tenho célula eucarionte, eu sou um animal, né? Então, os animais, como eu, possuem célula eucarionte. Agora, procarionte, que é uma célula mais primitiva, células de bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Bactérias todo mundo conhece, né? Bactériazinha lá, cianobactérias, algas azuis lá que fazem fotossíntese. E agora, arqueobactérias. Arqueobactérias são o que a gente chama de extremófilos, são bactérias que vivem em fontes termais, em bordas de vulcões lá em regiões, as fossas marianas, regiões abissais. Essas arqueobactérias vivem em regiões extremas e elas são procariontes. Então, guarda aí, só quem tem célula procarionte são as bactérias. Os nossos amigos eucariontes não têm. As células eucariontes são células mais complexas. Não podemos usar o termo mais evoluído, é mais complexo. Porque o termo evoluído te dá uma ideia que é melhor do que o outro. Então, embora as células eucariontes tenham surgido as células procariontes tenham surgido há 3,5 bilhões de anos atrás, elas estão presentes até hoje. Isso demonstra que elas são extremamente adaptadas ao nosso meio. Então, elas são tão evoluídas quanto qualquer outro organismo. Só que elas são simples. As células eucariontes que surgiram há 1,7 bilhões de anos atrás, 1,7 bilhões de anos atrás, ou seja, quase 2 bilhões de anos depois das procariontes,
As células eucariontes, elas têm uma complexidade maior. Elas têm uma complexidade maior porque elas têm um número de estruturas muito maior, e isso deixa ela mais complexa. Mas ambas são extremamente adaptadas ao mundo que nós vivemos. Então, em questões evolutivas, ambas são iguais, são equivalentes inclusive a nós, ok? Os organismos eucariontes, eles são unicelulares, só tem uma única célula, mas também tem organismos eucariontes pluricelulares, como por exemplo a gente, tá? Então, o protozoário paramécio que a gente viu no slide anterior, lá nos slides anteriores, é um organismo unicelular eucarionte. Agora, as bactérias, todas as bactérias, elas são unicelulares. Todos os organismos procariontes, eles são unicelulares. Eles podem formar colônia de bactérias, mas colônia de bactérias é um monte de bactéria isolada, né? Se juntando ali para formar, mas são organismos unicelulares, tá? Ok? Uma coisa importante só para acabar a aula, que eu não coloquei aqui, mas eu quero mostrar para vocês. Tem uma estrutura aqui, ó, tá aqui, ó, bem perdida, bonitinha, chamada de plasmídio. O plasmídio é basicamente um DNA solto nessa bactéria. E esse plasmídio, ele tem uma importância muito grande na resistência bacteriana. Hoje, para a gente tomar um antibiótico, a gente precisa ir no médico, o médico dá uma receita lá, tu vai na farmácia, compra aquele antibiótico, tem que dar tua identidade, o farmacêutico lá, o atendente, anota todos os teus dados para poder liberar o teu antibiótico. Por que isso? Porque antigamente, por exemplo, tô com uma placa na garganta, não tô a fim de ir no médico, eu passava na farmácia lá, chegava pro tio da farmácia, eu só me dê uma bezetacil aí, por favor. Aí o cara me dava bezetacil, eu chegava em casa lá, aplicava bezetacil, tranquilo, lá ficava doendo, né, que dói pra caramba, mas fazia isso. Mas por que de uma hora para outra, se era liberado antes, por que agora não é mais? Porque a automedicação e o uso incorreto dos antibióticos gerou um problema muito grave de saúde, que começou a criar o que a gente chama de superbactérias. Não são bactérias mutantes com a capacidade de virar não. Superbactéria é uma bactéria que tem a capacidade de resistir a inúmeros antibióticos. E aí dá um problema muito sério, pode dar uma infecção muito grave mesmo. E de onde é que vem essa resistência? Desse plasmídio. Esse plasmídio, ele tem basicamente duas funções. A primeira é a desintoxicação de metais pesados. Então, a bactéria no ambiente que ela vive lá, se ela entra em contato com algum metal pesado, o plasmídio vai fazer com que jogar esse metal pesado fora. Mas tu tá lá com a garganta lá, tá? Tá lá na tua garganta, uma placa de garganta ou uma infecção urinária, qualquer outra coisa. E tu tá lá tomando teu antibiótico. A bactéria, ela vai começar a sofrer, as mais frágeis vão começar a morrer, mas tem um grupo lá que vai começar a resistir, vai começar a lutar com aquele antibiótico, tá? Quando ele tá quase perdendo a luta lá, tá fraquinho, já passou tua febre, já passou teu mal-estar, tu já tá de boa, tá? E tu tem uma festa pra ir. Tô de boa agora aqui, ó, não vou mais tomar esse antibiótico, eu vou pra festa hoje. Aí que tá o problema. Se a prescrição era que o antibiótico eu tinha que tomar durante 7 dias e eu tomo assim, 4 dias, porque parou os sintomas, eu já tô bem. Eu não consegui eliminar todas as minhas bactérias. Então, aquela porcentagem que ficou lá, que está resistindo ao antibiótico, ela vai começar a se reproduzir e a partir desse plasmídio ela vai passar a resistência para as demais. Então, toda aquela leva de bactérias que estava resistindo ao antibiótico agora está resistente àquele mesmo antibiótico. Aí tu vai no médico e diz, não deu, voltou a doença. Se ele te der o mesmo antibiótico, não vai fazer efeito nenhum. Acabaste de criar uma bactéria resistente a um determinado tipo de antibiótico. Se tu for fazendo isso com um grande número de antibióticos, tu vai criar uma superbactéria, uma bactéria resistente a inúmeros antibióticos. E aí o problema é muito grave. E nós, com a nossa capacidade de automedicação, sem a orientação adequada para tomar os remédios e com a nossa preguiça de completar os tratamentos, nós criamos um problema de saúde muito grave, que são as superbactérias. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.